Oi, oi, galera, beleza? Retomando hoje, finalizando o nosso papo sobre solidão, hoje com a participação especial do meu gatinho no cenário, um dos meus gatinhos, o Fefe, o Feline. Seguinte, gente, ainda de acordo com aquele artigo que eu falei para vocês que eu li, que está disponível no tab da UOL, intitulado Solidão já é tratada como epidemia no mundo e impacta até na política. Há informação de que, em fins de 2018, no Reino Unido foi criado o Ministério da Solidão, para vocês verem que o mar não está para peixe. Eles fizeram uma pesquisa e constataram que um contingente populacional expressivo revelava sofrer de solidão. Dentre essas pessoas se destacaram os idosos, os portadores de alguma deficiência e os imigrantes ou refugiados. A gente viu uma segregação social desses grupos aí, né? Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, uma pesquisa dessa mesma natureza, né, sobre a solidão, foi feita ao redor do mundo com 55 mil pessoas. E o resultado dessa pesquisa revelou que cerca de 25% dos idosos acima de 75 anos sofriam de solidão, ao passo que 40% dos jovens até 24 anos sofriam do mesmo problema. Ou seja, a gente fica um pouco embasbacado à primeira vista com esse resultado, perante a nossa imagem daquele, né, aquela nossa imagem estereotipada do velhinho, sozinho, viúvo, ao mesmo tempo que a gente tem também uma outra imagem estereotipada dos jovens, né? Só que quando a gente olha esse resultado à luz da nossa contemporaneidade tão conectada, hiperconectada virtualmente, a gente entende muita coisa. Para começo de conversa, de fato, foram as gerações mais recentes que começaram a emergir, né, a imergir, né, ficarem imersas nessa matriz da tecnologia, da conexão estritamente ou em grande medida virtual. E aí, gente, o que é que isso foi construindo ao longo do tempo? Ao longo do tempo a gente foi criando universos muito exclusivos, né? Eu e a minha telinha. A minha telinha é maravilhosa, eu nesse tete a tete, ela me fala o que eu gosto, né? Aquela coisa de espelho, espelho meu. Me mostra as informações que eu quero, que eu gosto, que concordam comigo, né? Aquilo mais do que eu quero, mais do que me agrada. E assim vai. A gente vai tendo sempre esse reforço daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente concorda. Então isso é perigoso. Primeiro, uma das coisas que chama atenção é o quanto de informações esse diacho dessa telinha sabe da gente. Né? Quantas vezes você já se pegou conversando com um amigo, assim, despretensiosamente? Dali a uns minutos você olha para o teu celular e você fala, meu Deus do céu, mas não é que está falando aqui exatamente, me propondo aqui comprar uma coisa que justamente o que a gente estava conversando aqui, mas que coincidência, esse celular está muito esperto, né? Essa internet está assim, cada vez mais afinada com os teus interesses. Então, assim, a gente tem a nossa privacidade cada vez mais devassada e essas informações muito a serviço de quem? Para quê? Certamente que não são interesses tão genuinamente nossos, né? E não são exatamente para nos fazerem felizes. O que isso vai construindo, né? Uma das coisas que essas informações nossas vão construindo é um recurso, né? Vão oferecendo recursos para uma publicidade muito direcionada para nós, né? A gente recebe cargas e cargas de referências, de pessoas, imagens daquilo carregado de merchandising por pessoas que a gente concorda, por pessoas que a gente admira, e tudo isso vai nos fazendo consumir, né, dentro de um nicho de interesses que estão muito alheios ao que de fato é importante na vida. Então, isso aí é bem complicado, isso aí é bem perigoso. Ao mesmo tempo, a gente vai construindo as barreiras, né? Porque se eu estou aqui no meu compartimento sagrado, né, só recebendo aquilo que me interessa, aquilo que eu gosto e coisa e tal, o outro aqui do lado está no mesmo movimento. E aí, quando o que o outro gosta é diferente do que eu gosto, os muros da intolerância vão crescendo. E isso, em termos de construção de um projeto coletivo, né, um projeto de sociedade, isso é muito comprometedor. Porque para a gente pensar, repensar uma sociedade, para a gente criar um projeto de sociedade, a gente precisa debater, a gente precisa conversar, a gente precisa, né, criar empatia, entender o universo um do outro, transpor as divergências, né, superar os conflitos.
E tudo isso só se dá mediante esse encontro real de pessoas, de universos. Então, essa é uma questão bem importante. Eu queria muito chegar aqui para vocês e falar assim, mas eu tenho uma dica de ouro para que a gente supere esse problema, a gente transponha isso e a gente volte a se encontrar e vai dar tudo certo. Não tenho, isso não é tão fácil, né? Isso, claro, não é tão fácil, a gente não tá assim. Quantas vezes a gente quer desapegar do celular, mas fica ali, é tão fácil, né? A gente fica ali naquela preguiça, é tão viciante, então não tem como fazer uma proposta apelativa fácil, senão alguém já teria proposto isso antes de mim, a gente já estaria num outro movimento. Então, invariavelmente, para a gente ir retomando os rumos da nossa vida, da nossa, assim, da nossa regência mesmo, do que a gente quer enquanto sociedade, a gente precisa fazer algum esforço. A gente precisa fazer algum esforço, a gente precisa, né, primeiro se dar conta disso. Eu acredito que já é um passo super importante, porque enquanto a gente não se esclarece, e essa é uma das questões que eu gosto muito de trabalhar aqui no canal, o esclarecimento, para mim, é uma das peças fundamentais, é a prioritária, na verdade, é o pré-requisito fundamental para a gente criar outros caminhos, né, para a gente rumar para outros lugares. Porque enquanto a gente não tem ideia exatamente de onde a gente está, fica muito difícil a gente saber que de fato a gente precisa fazer novas escolhas e percorrer outros caminhos. Então eu acho isso importante, a gente se dá conta de que essas coisas não são por acaso e que essas coisas comprometem a nossa qualidade de vida e nossas aspirações enquanto uma sociedade justa e uma sociedade mais bacana para viver. Depois disso, é só aspirar de fato, é só desejar para que a gente consiga empreender esforços e de repente depois desse momento de quarentena, né? Que está sendo um momento tão especial. Claro, agora a gente não dá para a gente se encontrar e agora vamos sentar todos e vamos fazer um projeto novo de sociedade e vamos celebrar a vida, não. Mas isso está sendo tão, acho que tão fomentado justamente por esse momento atípico, né? Esse momento que está indo contra algo que, de uma certa forma, entre aspas, esteve disponível aí, só que não, porque a gente sabe que essa matriz é forte, mas talvez isso esteja fortalecendo mais esse nosso desejo de fato sair desse lugar, né, dessa quarentena, com mais vontade de fazer essa construção, com mais vontade de estarmos juntos, valorizando mais essa possibilidade de estarmos juntos, né, de estarmos unidos, de estarmos conversando, de estarmos, de fato, desfrutando da convivência, que é tão importante para que a gente viva bem, viva feliz. Então, eu estou torcendo por isso. Estou torcendo para que a gente saia, né? Estamos aí naquela de vamos fazer esse planejamento, vamos fomentar com gosto para fazer esse retorno à sociedade, à vida social em grande estilo, tá bom? Um beijo grande, até breve.